Então, bom dia, gente. Em primeiro lugar, que responsabilidade, né, estar aqui hoje, compartilhando um pouquinho da minha formação acadêmica. Então, agradeço o convite, em nome da professora Aline. Saúdo a mesa, né? Vamos compartilhar juntas a nossa experiência profissional, aos professores, professoras que fizeram parte desse meu processo formativo. Então, é muito bom reencontrá-los. E a vocês, né, que estão chegando, ingressando e dando continuidade nessa trajetória, né, aqui na Unifor, né, que tem esse diferencial. E hoje eu vou contar um pouco do que aconteceu durante esse meu processo, desde a graduação, mestrado, doutorado, e como eu estou atualmente. Então, me chamo Angélica Silva, sou pesquisadora na área da FUNCAP e psicóloga atuando na área clínica. Então, meu ingresso e permanência até hoje na Unifor se deu a partir do Laboratório de Estudos sobre Processos de Exclusão Social, o LEPS. Ele foi fundado em 2015 e desde a primeira reunião, a partir dos nossos encontros, até o presente momento, já fizemos mais de 10 anos, eu venho fazendo parte do laboratório. Então, ter contato com os processos que envolvem grupos minorizados, né, as pessoas que estão passando por exclusões sociais, isso me encantou de início, né, em tentar mudar essas realidades. Desde a graduação, eu pude, a partir da inserção no laboratório, foi muito importante porque foi esse passo inicial para depois o mestrado, né? Então, eu pude participar como ouvinte de disciplinas da pós-graduação, né? Já ter essa experiência de como seria a pós-graduação, de como era o funcionamento. Pude também participar de disciplinas como estudante de iniciação científica, de forma voluntária. Também assisti diferentes qualificações e defesas. Então, às vezes, eu chegava numa sala, não conhecia ninguém, mas eu sabia que estava tendo, né, um momento de qualificação, e isso ajudou muito nesse meu processo seletivo para o mestrado, né, e nesse encantamento de querer seguir esse caminho. E em 2018 foi quando eu fiz o processo seletivo aqui na Unifor, né? Então, fiz um mestrado de 2018 a 2020 como bolsista da FUNCAP, e nesse período, né, até o doutorado, eu estudei sobre o idadismo, que é a discriminação contra pessoas idosas, tá? Orientada pela professora doutora Luana Souza. E aqui eu vou trazer alguns dos exemplos de atuação que o PPGP da Unifor possibilitou durante esse processo formativo. Então, desde o início, pude participar de formações que a biblioteca oferece. Então, em relação às referências, normas APA, BNT, revisões de literatura. Então, a biblioteca é um canal que possibilita, né, a gente ter essa inserção de escrita científica, de retirar dúvidas. Então, aproveitei bastante esse espaço. Os grupos de estudos, poder facilitar grupos de estudos, ver como é o seu funcionamento, essa interação com diferentes estudantes da graduação, da pós. Isso contribuiu bastante também para o meu processo formativo. A participação nas disciplinas, né, aqui tem alguns registros. Então, passei por um período da pandemia, né, então algumas aulas foram online. E, mesmo assim, tive um aproveitamento. E essas disciplinas, a grade de vocês vão ver que ela não engloba apenas um conteúdo específico, uma metodologia específica. Então, faz com que a gente possa conhecer diferentes campos de atuação. Então, isso é muito bom, porque a gente não inicia
um mestrado, doutorado, apenas sobre uma perspectiva. A gente conhece e vai vendo, né, qual caminho você se desvela, gosta durante esse processo. Estágios docência, então, no mestrado e no doutorado, por meio do estágio docência, pude experimentar um pouco, né, do que é ser, né, do que é estar em sala de aula, né, dessa experiência em dar aula, acompanhar uma professora e também em orientar trabalhos de TCC, participar de bancas de TCC, como é que essa experiência, né, aquele momento final de avaliar o trabalho, essa conexão, nessas parcerias que se formam durante essa trajetória, as parcerias de pesquisas. Então, o meu mestrado, esse processo formativo e doutorado não se resumiu apenas às pesquisas que eu desenvolvi na minha dissertação em tese, foi para além, né? Então, tenho trabalho vinculados a colegas do laboratório, né, a colegas da pós, trabalhos envolvendo outras temáticas. A inserção em projetos de pesquisa, né, que o laboratório tem. Então, um dos projetos relacionados à permanência na universidade desde 2022, então, tendo esse acompanhamento contínuo, né, com os estudantes de iniciação científica, vendo como é que é gerir também, né, de certo modo, esses projetos. Isso também foi fundamental na minha formação. Acompanhar de perto também ICs que contribuíram diretamente com o meu trabalho. Então, isso também, né, ajudou no planejamento, nos cronogramas, trabalhando em conjunto, você consegue, né, também distribuir melhor o seu conteúdo, o que você vai aprender, o que você vai também devolver. Os encontros científicos da Unifor, né, como um campo de visibilidade, de mostrar o que você está construindo, fazendo. Então, aproveitem também esse espaço. Todo ano, né, temos os encontros científicos. Cursos, formações e palestras. Então, aqui também, por meio, a gente aprende e ensina, né? Ensina e aprende, vice-versa. Então, tudo que eu ia aprendendo de metodologia, revisão teórica, o que eu estava fazendo, tinha espaço para compartilhar. Dentro do laboratório, para o PPGP, né? Também em relação a outras disciplinas, então outras turmas. Então, tinha os convites para poder falar sobre as temáticas. Na formação continuada em processos educativos e sociais, por exemplo, então, nos eventos da graduação, seminários ENAD, então, em apresentações, né, em eventos da Unifor. Apresentações também em congressos científicos, então, não fica aqui, né, se expande, né, a nível nacional, internacional, o que a gente constrói aqui. E não só apresentar, mas também organizar eventos. Então, uma coisa é a gente chegar, já está tudo aqui pronto. Outra coisa é como é que faz um crachá, ficha de inscrição, certificado, né? Tudo isso a gente também aprende durante esse processo. As orientações, né? Então, todas essas atividades que eu fiz, eu não cheguei sem orientação, né? Então, tiveram professoras que foram fundamentais durante esse percurso, a minha orientadora, minha outra orientadora, né, que me acompanhou nesses projetos e me acompanha até hoje, doutora Luciana Baia, e a professora Kaline Lima, que também, né, atualmente também coordena o laboratório e me acompanha nas pesquisas. E, diante de todas essas atividades, o doutorado, né, foi no período de 2020 a 2024, encerrando em 2024, também como bolsista FUNCAP. E nesse período, que estava perto do encerramento, eu fiquei, e agora?
né? Fui bolsista durante mestrado e doutorado, e agora vem um questionamento: desempregada, né? O que é que vai acontecer? Qual vai ser o meu futuro? Porque nesse período a gente não podia ter outro tipo de trabalho, né? Então era a bolsa de forma integral. E antes de encerrar o doutorado, eu pude ter uma inserção em rede de pesquisas nacionais, né? Então, integrei o grupo da ANPEP, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, no grupo de trabalho Psicologia Social e sua diversidade teórico-metodológica, e o Observatório Nacional de Preconceitos, que a Unifor também, né, por meio do laboratório, faz parte, integra essa rede de pesquisa nacional. Em paralelo a isso, no final do doutorado, eu pude integrar o Programa Cientista-Chefe de Direitos Humanos do Estado do Ceará. É um programa que é uma parceria da FUNCAP também, né? Então, deu continuidade à FUNCAP. Eu digo que eu vou me aposentar por lá, porque, né, continuei com bolsa. E o Programa de Cientista-Chefe, né? Então, é uma parceria com o governo do Estado e com a FUNCAP, que busca integrar a gestão pública e a ciência, né, as universidades, ou seja, busca produzir evidências científicas qualificadas para subsidiar a atuação nas políticas públicas. Então, é uma equipe interdisciplinar. Então, vejam a importância desse processo formativo, né, com diferentes disciplinas, campos de atuação, porque isso ajuda, porque a gente trabalha em equipe, né? Então, é uma equipe composta com profissionais de diferentes áreas, mas como eu cheguei aí, né? Então, esse processo seletivo, que contou para esse processo seletivo? Contou, né? Eu passei por uma entrevista no qual foi avaliada a minha formação acadêmica e experiência em pesquisa, a adequação ao escopo do programa e às demandas em direitos humanos. Então, fazia total sentido com o que eu vinha estudando e desenvolvendo no LEPS. E algumas competências que foram requeridas, né? Então, domínio. Quando eu ainda era doutoranda, então, como título de mestre. Eu entrei para acompanhar uma pesquisas voltadas mais na área qualitativa. Quando eu terminei o doutorado, eu migrei com o título de doutora e acompanhei pesquisas quantitativas. Hoje eu acompanho pesquisas quali e quanti. Então, vejam a importância de, durante esse período, conhecer diferentes abordagens metodológicas. Me ajudou a não ficar presa a apenas uma competência. Dentre escrita científica, relatórios técnicos, reuniões técnicas, então apresentar em público, né, ter essa conexão, esse diálogo, ajuda muito, né, depois quando você vai para essa atuação, no caso nessa área. E como é a nossa atuação? A gente atua diretamente com a gestão, que coordena essas políticas públicas, que monitora, que avalia. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para pessoas com deficiência, para pessoas idosas, o Observatório de Indicadores Sociais, o OISOL, o Centro de Referência em Direitos Humanos, coordenadorias de políticas públicas dos direitos humanos de uma forma mais ampla. Então, tem diferentes núcleos aqui, né? Núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas, o posto à vontade de atendimentos aos imigrantes. Então, vejam, né? Então, a gente trabalha com a atuação direta com esses profissionais, com a gestão, também com os registros documentais. Então, como é que a gente vai olhar, sistematizar esses dados? Quais são as demandas que a equipe pede, né? Quais são os desafios? Então, tudo isso, esse olhar, o campo ele não diz o que é que precisa, né? Então, esse olhar de pesquisadora que vai sendo construído por meio das apresentações,
por meio dos nossos seminários, das devolutivas das professoras. Então, tudo isso é importante porque vai trabalhando esse nosso olhar para o mundo, né, em compreender para além do óbvio, para além do que está ali exposto. Um outro trabalho também que a gente desenvolve, né, então falei em relação à gestão, em relação a esses registros que a gente olha, que a gente, né, dá esse caráter qualitativo e quantitativo, é também com o público que está sendo atingido, os projetos sociais. Tanto os profissionais que estão guiando esses projetos, né, facilitando oficinas, como também com quem é atingido, né? Que era uma escassez da Secretaria Estadual dos Direitos Humanos. Será que os projetos, será que as políticas públicas, elas estão impactando de forma positiva na vida dessas pessoas? Então, a gente foi até lá, né, está indo ver como é que a política pública está acontecendo na prática. Quais são as oficinas que são ofertadas, como é que isso impacta na vida, por exemplo, das pessoas idosas, das pessoas que estão em processo de imigração. Então, aí um pouquinho, né, dessa atuação nessa área, mas uma outra atuação que eu também desenvolvi a partir da minha formação aqui no PPGP foi a criação da Multimétodos de Pesquisa, que é uma empresa voltada para a formação em pesquisa científica, né, diferentes ferramentas metodológicas, consultoria acadêmica especializada, né? Então vejo aqui algumas pessoas que já participaram de consultorias comigo, comunicação científica com impacto social. Então hoje a gente estava aqui tirando uma foto para as redes sociais, então hoje a gente precisa não só produzir, né, mas devolver essa produção também, e com ética, diagnóstico organizacional e psicoterapia individual. E o que eu, né, digo assim, para vocês que estão chegando, iniciando ou dando continuidade a essa jornada, né, que desenvolvam um processo formativo com sentido, ética e impacto social. As dúvidas e inseguranças, elas vão fazer parte do processo, né, como fizeram no meu o prazo, né, que está bem aí, as madrugadas, né, alguma metodologia, alguma ferramenta que eu não sei utilizar e eu assisto a aula uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. Né? Então, a gente tem um grupo de estudos em estatística que, desde o período da iniciação científica, eu estudo estatística e até hoje é aula de estatística. Né? Então, vejam como né, são desafios que a gente vai se aproximando e que a gente vai incorporando também, né? E que, a partir desse contato, vai se tornando menos difícil. E a formação acadêmica, ela ultrapassa disciplinas e créditos. Então, aqui eu nem mostrei Lattes, né? Porque tudo que você vai fazendo, vai construindo, vai trazendo, né, qualidade e vai trazendo um concreto que vai para além do Lattes. Né? Então, após ela, aqui na Unifor, ela faz isso. Né? Ela não lhe limita a, por exemplo, ser professora ou ser pesquisadora. Né? Então, se você souber aproveitar, vocês vão ver as outras histórias também, é amplo nas nossas possibilidades de atuação. E sensibilidade em relação a diferentes temas. Você não precisa saber de tudo, né? Mas você precisa ter um cuidado com o que você pesquisa, com quem, né? E esse compromisso ético com a produção científica. Né? Então, isso, o que eu estou pesquisando está gerando essa diversidade, essa inclusão ou não? Né? Então, qual é o sentido? Né? E que devolução eu estou fazendo? Porque também, se a pesquisa ela só fica no meio científico, no meio acadêmico, ela perde esse caráter social, essa devolutiva. Tá? E, para encerrar,
né, a educação ela tem essa dupla função. Ela transforma, é um dispositivo de transformação da realidade, né? Então a gente luta por um mundo melhor e de também quem caminha junto dela, né? Então, no meu caso, eu também fui transformada por esse processo, né? Então, eu sou a primeira doutora da minha família, né? Então, vocês viram bolsas de estudos, redes de apoio, tudo isso facilitou, né, para que eu pudesse estar aqui hoje e romper estatísticas. Então, encerro dizendo que aproveitem a pós-graduação com zelo e leveza, lembrando que a pesquisa se faz em conjunto e ganha sentido no retorno à sociedade. Obrigada!